Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para, não para de contratar o Corinthians. O Corinthians não para de contratar e o que tem gente com inveja? Ó, beijinho no ombro. Beijinho no ombro, faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e seja muito bem-vindo. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Não para de contratar. A proposta está na mesa. The purpose on the table. Ô, louco! The purpose on the table. Ô, louco! A proposta está na mesa. Aqui é bilíngue, tecla SAP, é bilíngue. A proposta está na mesa. Evoluiu bastante a questão do William. O Corinthians já fez uma proposta para o Arsenal da Inglaterra para a contratação do William. O Arsenal não quer ficar com o jogador. O jogador também não quer ficar na Inglaterra. E aí o Arsenal já está topando liberar o jogador de graça, de grátis. E de grátis até injeção na testa, como diria minha avó. Mas acontece que é o seguinte, o William vai ter que topar receber um pouco menos, ou muito menos, adequar a questão salarial para jogar no Corinthians, e o Arsenal também vai ter que topar pagar parte do salário, ou a maior parte do salário, para que o William jogue no Corinthians. E o William também tem que ser convencido a jogar no Corinthians. Porque ele é corintiano, todo mundo sabe, é filho do terrão, nasceu no Parque São Jorge, aquela coisa toda. O pai dele é corintiano, o Severino, o seu Severino. O seu Severino, inclusive, disse o seguinte na entrevista para o Benjamin, lá do SBT, no Arena SBT. O seu Severino disse o seguinte, olha, não tem preço jogar no Corinthians, jogar no Coringão, não tem preço. Mas é claro que tem que pagar alguma coisa. Tem que pagar. Mas quem sabe o William no Corinthians seria uma contratação espetacular para o dia do aniversário? Seria um presente de aniversário para o Corinthians? Bota o bolo, eu já falei isso aqui, bota o bolo, todo confeitado, com as velhinhas, 111 anos o Corinthians vai completar no dia 1º de setembro, o time fundado sob a luz do Lampião, o clube do povo, para o povo, fundado pelo povo, para o povo, e sob a luz do Lampião, por 5 operários, um deles, Joaquim Ambrósio, um time, isso é histórico, né? Foi fundado no Bom Retiro e ganhou o mundo, né? O Corinthians, e aí bota lá o bolo, abre o bolo na primeira fatia, aparece o William cantando parabéns. Você imagina que coisa? Seria de fato espetacular. E quem está por trás da negociação é o Kia Jorabichian, né? O Kia Jorabichian, que tem ligação já antiga com o André Sanches, o Kia Jorabichian, o Giuliano Bertolucci, que representa o Kia Jorabichian no Brasil, e também o Edu Gaspar, que é o gerente de futebol do Arsenal da Inglaterra, e o Edu Gaspar também tem uma ligação muito próxima do Corinthians. É um negócio de mercado, é uma oportunidade de mercado internacional para o Corinthians, que soube que o William não quer ficar no Arsenal, sabe que o Arsenal quer negociar o William, só que o William, ele gostaria de continuar na Europa, né? Ele gostaria de continuar na Europa. E é a última semana para definir isso. Se pintar propostas de clube da Europa, aí vai ficar difícil para o Corinthians. Mas o Corinthians está tentando convencer o William num projeto, num modelo de negócio. Esse modelo de negócio seria o empréstimo, né? O empréstimo por uma temporada. E desse jeito, com o Arsenal pagando a maior parte dos salários, ou quase todos os salários, e o Corinthians entrando apenas com a camisa, tentando dar vitrine para o William para voltar para o futebol da Europa, enfim. O William ficaria mais perto da seleção brasileira, o jogador que já está com 33 anos. E tem mais 2 anos de contrato com o Arsenal. Ele tem mais 2 anos de contrato, então a rescisão do contrato não vai ser simples. Outra possibilidade seria isso, a rescisão de contrato. Mas não é tão simples assim. Só que a informação que eu tenho é que a conversa evoluiu nas últimas horas. E a proposta está na mesa. The purpose on the table. Ô, louco. E o Roger Guedes, aí o William faria dupla com o Roger Guedes. Como é que ficaria o time? Roger Guedes, o William, Giuliano, Renato Augusto. Esse seria o verdadeiro quadrado. Roger Guedes, Giuliano, Renato Augusto e o William, aí, meu amigo,
Acabou a brincadeira. E bota o Rony também, porque no Corinthians, você sabe, é Rony e mais 10. E tem muita gente com inveja, hein? Mas como é que o Corinthians vai pagar os salários desses jogadores? Quero dizer o seguinte, o Corinthians dispensou, isso se eu não estiver equivocado aqui, 17 jogadores. Para quem não sabe, Otero, Casares, Gemerson, Ramiro, Michel Macedo, o Marlon, o Walter, o Bruno Mendes, o Jonathan Cafu, o Sid Clay, o Davó, quem mais? O Ederson, o Matheus Jesus, o Fecim, o Everaldo, o Camacho, e deve ter mais gente aí. Jogadores foram dispensados, outros jogadores foram emprestados. O Corinthians enxugou a folha de pagamento em 4 milhões de reais e vai enxugar mais a folha de pagamento. O Matheus Vital está sendo negociado com o Panathinaikos da Grécia. Olha que presente de grego. Vai para o Panathinaikos da Grécia, o Matheus Vital. O Raul Gustavo está sendo negociado com o Bordeaux da França. Mais um que vai embora. O Léo Natel está sendo negociado com a Bélgica, com o futebol da Bélgica. Piton deve ser negociado, Mosquito deve ser negociado, Rodrigo Varanda deve ser negociado. Então, o Corinthians está enxugando a folha de pagamento. E também tenho a informação de que o Corinthians vai trazer dinheiro novo, através de um patrocinador forte. Vai trazer dinheiro novo. E esse dinheiro novo, esse patrocinador, pode ser anunciado no dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians. Então, meus amigos, não se preocupem, o Corinthians vai pagar as contas, vai pagar os salários desses jogadores. Pode ficar tranquilo. E por falar em Corinthians, o maior técnico da história do Corinthians é Tite, o seu Adenor Bach, técnico da seleção brasileira, que está sendo rejeitado pelos times da Premier League. Olha só, a Premier League, os times da Premier League não vão liberar os jogadores para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Isso porque existe uma lista no Reino Unido de 60 países que estão no grupo de risco da pandemia. Então, o Brasil também está nessa lista vermelha do grupo de risco. Os jogadores não serão liberados. A seleção brasileira, o Tite vai ter que cortar Alisson, Roberto Firmino, que são do Liverpool, né, o Fabinho também do Liverpool, o Ederson do Manchester City, Thiago Silva do Chelsea, o Fred do Manchester United, o Gabriel Jesus do Manchester City, o Rafinha do Leeds United. São 9 jogadores que haviam sido convocados e que terão que ser cortados para os jogos contra o Chile, Argentina e Peru, agora no mês de setembro, no início do mês de setembro. O jogo do Brasil contra a Argentina vai ser, inclusive, na Neoquímica Arena. Os clubes da Premier League não vão liberar os jogadores. Os jogadores foram rejeitados. O Tite foi rejeitado pela Premier League. Você imagina se a moda pega e se os clubes brasileiros também resolvem não liberar os jogadores para a seleção brasileira? Como é que vai fazer? Né? Como é que vai fazer? O Borja, por exemplo, ou para as outras seleções, o Borja foi convocado para a seleção da Colômbia, o Isla e o Vargas foram convocados para a seleção do Chile, o Arrascaeta certamente vai para a seleção do Uruguai, sem contar os jogadores brasileiros aqui, o Everton, goleiro do Palmeiras, o Gabigol e o Everton Ribeiro do Flamengo, o Daniel Alves do São Paulo. Se a moda pega e os clubes resolvem também fazer que nem a Premier League e não liberar os jogadores para a seleção brasileira, e não é só para a seleção. No caso da Premier League, 60 jogadores não serão liberados de 19 times diferentes da Premier League para várias seleções para as eliminatórias da Copa do Mundo. E a novidade do Flamengo é Mengo Tengo, no meu dengo é só Flamengo, o tererê, sou Flamengo até morrer, para o jogo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, é Andreas Pereira. Andreas Pereira foi relacionado, vai pro jogo. Se vai começar jogando ou não, aí é um problema do Renato, o Renato Gaúcho que vai escalar o time. O Renato Gaúcho já disse que o Andreas Pereira vai jogar como segundo volante. E é claro que o Andreas Pereira não foi contratado para ser reserva do Flamengo. Imagino que na sequência
dos campeonatos, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o Andreas Pereira em algum momento vai ganhar a posição no time principal do Flamengo. Então é isso. O Andreas Pereira, novidade do Mengão. E outra novidade, a contratação do Emiliano Velasquez. Emiliano Velasquez, zagueiro uruguaio contratado pelo Santos. Olha o Santos, hein? Tem 27 anos, jogador que teve passagem pelo futebol da Espanha, também pela seleção do Uruguai, estava no Rayo Vallecano da Espanha e foi contratado. O Santos anunciou o Diego Tardelli como contratação. O Diego Tardelli, que estava no Atlético, né? Estava desempregado, na verdade, passou por 200 equipes diferentes, contratou o Léo Batistão, atacante que também fez carreira no futebol da Espanha. O Léo Batistão estava no futebol da China e agora contrata o Emiliano Velasquez, também por indicação do técnico o Fernando Diniz. É o Peixe se reforçando para a disputa das competições, principalmente do Campeonato Brasileiro. É isso! Faça sua inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like. Deixe o seu comentário e compartilhe. Compartilhe com os amigos, vá lá no grupo de WhatsApp, compartilhe com os amigos, espalhe a notícia. É o Cereto News, aqui no canal do Cereto.